Em 22 de junho de 1941, a Wehrmacht cruzou a fronteira. Em 18 dias, as colunas alemãs percorreram centenas de quilômetros. Os mapas dos oficiais de Estado-Maior estavam cobertos de setas apontando para o leste. Tudo corria conforme o plano. Quase tudo. Em 24 de junho, no terceiro dia de guerra, uma coluna de suprimentos da 6ª Divisão Panzer seguia por uma estrada lituana em direção a Raseiniai. Caminhões com combustível, munição e mantimentos. O trabalho rotineiro da logística de retaguarda. Estrada seca, manhã de corâmbar, a poeira subindo. Nenhuma ameaça, nenhum sinal de alerta. Os motoristas não reduziram no cruzamento. O primeiro caminhão voou pelos ares. Depois o segundo. As explosões rasgaram o ar da manhã, antes que alguém pudesse entender de onde vinham os disparos. Os destroços ainda voavam quando a coluna alemã parou. Os sobreviventes olhavam para a frente e não compreendiam. O cruzamento estava bloqueado por um monólito de aço. Não era um carro blindado. Não era um tanque leve. Era algo diferente, algo que nenhum deles conhecia. 46 toneladas. A torre já estava girando. O sargento Alexander Sizin estava nos controles. O motorista. 20 e poucos anos, Leningrado, operário de fábrica. Ele não pensava na fábrica agora. Olhava pela fenda de visão e esperava o comando. Ao lado, o comandante. Atrás, o municiador, o artilheiro e o operador de rádio. 6 homens. Uma tripulação que sabia o que estava fazendo e entendia onde estava metida. Bloquear a estrada não era uma tática de desespero. Era uma solução de engenharia. A missão era simples: cortar o combustível e a munição da 6ª Divisão Panzer. Uma divisão sem suprimentos não é uma divisão. É uma multidão com ferro inútil. Um único tanque num cruzamento podia segurar a estrada. Se esse tanque não pudesse ser destruído com o primeiro tiro, ele asseguraria por horas. Eles sabiam disso. Os alemães não. A 6ª Divisão Panzer fazia parte do 4º Grupo Panzer de Höppner, a ponta de lança do Grupo de Exércitos Norte. Precisavam romper em direção ao rio Dwina. Cada hora de atraso era ritmo perdido. A Blitzkrieg dependia do ritmo. Quebrar o ritmo significava quebrar o mecanismo. No cruzamento perto de Raseiniai, o mecanismo começou a falhar. Os primeiros motociclistas alemães tentaram contornar os destroços pelo acostamento. A torre girou. Um disparo. Eles não passaram. Depois chegaram os oficiais e começaram a avaliar a situação. A avaliação era simples. Estrada bloqueada. Manobrar a coluna significava perder tempo. Destruir o obstáculo, não se sabia com o quê. Os primeiros relatórios foram enviados para o comando. A resposta veio com atraso. Enquanto o Estado-Maior pensava, a tripulação trabalhava. As tentativas alemãs de mover o equipamento eram alvejadas metodicamente. Nenhum único tiro era desperdiçado. O comandante escolhia os alvos pessoalmente. Um caminhão, fogo. Um blindado que tentou sondar o acostamento, fogo. Um veículo de comunicações, fogo. A coluna se estendeu, parou, começou a se acumular. O engarrafamento crescia. Centenas de veículos. Milhares de soldados sem ter para onde ir. Cerca de 12.000 soldados alemães. Segundo alguns dados, todo o efetivo e equipamento foram parados por uma única tripulação. Isso não é exagero. É um fato documentado. O coronel Erhard Haus comandava o grupo de combate encarregado de eliminar o obstáculo. Mais tarde, ele descreveu o ocorrido em suas memórias. Uma descrição seca, de oficial. Mas, mesmo através dessa linguagem técnica, percebe-se a perplexidade de um homem que enfrentava pela primeira vez algo para o qual não tinha ferramentas. Haus solicitou artilharia. A artilharia disparou uma salva. A torre girou em direção à artilharia. O canhão disparou. As baterias silenciaram. Do lado de fora, estrondo, poeira, fumaça. Dentro do tanque, era diferente. 75 milímetros de blindagem homogênea laminada era uma parede entre o mundo exterior e os que estavam dentro. Os impactos dos projéteis pareciam golpes de marreta no casco. Estrondo.
O clarão de um ricochete, zumbido nos ouvidos, mas a blindagem aguentava. O municiador pegava o próximo projétil. O artilheiro buscava o alvo. O comandante indicava o próximo. O trabalho continuava. O comando alemão tentava entender o que estava acontecendo. Nenhum canhão antitanque que Haus tinha à mão perfurava aquela blindagem em distâncias normais de combate. Os batedores de porta de 37 mm ricocheteavam. Os PaK-38 de 50 mm, falaremos deles logo e a conversa será curta. Em Berlim, existiam relatórios de inteligência sobre o tanque pesado soviético. Eles foram lidos. Mas a inteligência indicava um número pequeno dessas máquinas, problemas de confiabilidade, uso limitado. Tudo isso era verdade, uma verdade parcial. O problema real era outro. Ninguém imaginava que esse tanque estaria aqui, sozinho, atravessado na estrada, e que ficaria parado. Junho de 41 era uma época em que o exército alemão ainda não conhecia a palavra impossível aplicada ao inimigo. Em 18 dias, não houve uma única falha séria. A França caiu em 6 semanas. A Polônia, em poucos dias de combates pesados. Tudo o que colocavam diante da Wehrmacht, ela varria. E então, o cruzamento. E um tanque que não saía do lugar. A primeira hora de combate mostrou aos oficiais alemães algo importante. As ferramentas habituais não funcionavam. Eram necessárias outras. Encontrá-las levaria tempo. Tempo era o motivo pelo qual aqueles 6 homens se postaram atravessados na estrada. Leningrado. Fábrica Kirov. Final dos anos 30. A escola soviética de blindados não buscava elegância. Buscava a resposta para uma pergunta específica. Como fazer uma máquina que não pudesse ser parada? Não rápida, não manobrável, imparável. Por trás dessa pergunta estava a experiência. A Guerra de Inverno, a Guerra Civil Espanhola, Khalkhin-Gol. Cada conflito fornecia dados. Os dados iam para o escritório de projetos, KB. O KB entregava as plantas. Os monstros de várias torres dos anos 30, o T-28, o T-35, revelaram-se um beco sem saída. Complexos, caros, pouco confiáveis. Blindagem fina para dimensões enormes. Um alvo fácil para qualquer canhão. Os engenheiros soviéticos perceberam isso antes que essas máquinas ficassem completamente obsoletas. Josef Kotin recebeu a missão. Engenheiro-chefe. 32 anos. Fábrica Kirov. Total confiança do comissariado do povo. A missão era específica. Um tanque pesado com blindagem à prova de canhão. Não à prova de balas. À prova de canhão. Blindagem que um projétil antitanque padrão não perfurasse de frente em distância de combate. Isso mudava tudo. 75 mm na projeção frontal. Para o ano de 39, um número que a maioria dos projetistas considerava excessivo. Kotin considerava necessário. A Guerra de Inverno confirmou. Ele estava certo. Na linha Mannerheim, o KV-1 recebia impactos diretos de canhões antitanque finlandeses. Os projéteis ricocheteavam. A tripulação relatava os impactos após a batalha, apenas pelas marcas na blindagem. A máquina seguia em frente. Não é lenda, são relatórios de inspeção pós-combate. 76,2 mm, o calibre do canhão F-32 que equipava o KV-1 em 41. Velocidade inicial do projétil perfurante, 612 metros por segundo. A uma distância de 500 metros, o projétil perfurava 70 mm de blindagem homogénea. Era o suficiente para destruir qualquer tanque alemão que o KV pudesse enfrentar em 41. Motor a diesel V2, 500 cavalos de potência. O diesel não explode com o impacto como a gasolina. Não é um detalhe relevante. No campo de batalha, é a diferença entre um incêndio fatal e a continuação do combate. Mas entender o KV-1 apenas por números é não entender nada. A máquina pesava 46 toneladas. Na estrada, chegava a 35 km por hora. Em terreno acidentado, era muito mais lento. A transmissão era pesada. O motorista terminava uma marcha longa com as palmas das mãos esfoladas.
Trocar de marcha exigia força física bruta. Todos que operavam essas máquinas sabiam disso. Sissin sabia. A visibilidade de dentro do tanque era péssima. Fendas de visão estreitas. Apenas uma escotilha de comando. No combate, o comandante trabalhava como se estivesse no fundo de um poço. Setor de visão limitado, ruído ensurdecedor do motor, estrondo dos disparos. Comunicação entre a tripulação por laringofones e intercomunicador. Funcionava com falhas constantes. A inteligência alemã sabia do KV. Sabia pouco. As primeiras informações sobre tanques pesados soviéticos surgiram nos relatórios alemães após a Guerra de Inverno. Agentes registravam: existe uma máquina com blindagem espessa. Os dados eram incompletos, as avaliações cautelosas. O Estado-Maior-Geral da Alemanha levou a informação em conta de forma genérica, mas não alterou o plano Barbarossa por causa dela. Foi um erro sistêmico. Não foi má intenção, nem incompetência de um analista específico. Foi um sistema de subestimação do inimigo que funcionou perfeitamente contra a Polônia e a França, mas falhou diante da indústria soviética. Os alemães não sabiam quantos KVs haviam sido produzidos. Não sabiam as características exatas da blindagem. Não sabiam que os meios antitanque padrão das divisões de infantaria e Panzer eram inúteis contra essa máquina em distâncias normais de combate. Em 24 de junho, em Hasenai, os oficiais alemães aprenderam isso pessoalmente. Agora sobre a tripulação. 6 homens. A história recuperou os nomes da maioria deles apenas parcialmente, com dificuldade, décadas após a guerra. O comandante, supostamente um tenente, segundo algumas fontes um sargento-mor, os dados divergem. O motorista Sissin. Os outros: municiador, artilheiro, operador de rádio e mais um tripulante. As funções são conhecidas. Os nomes, nem todos. Isso também faz parte da história. Eram profissionais. Não porque fossem chamados assim nas ordens, mas porque entendiam sua máquina. O municiador, no compartimento de combate apertado, trabalhava com um projétil unitário de cerca de 6 quilos. Cadência de tiro. Até 8 disparos por minuto com uma tripulação entrosada. Em combate, menos. O cansaço acumula rápido. O calor no compartimento de um tanque em operação chegava a quase 50 graus. Ventilação mínima. Eles sabiam onde estavam metidos. Se houve ordem ou não, discute-se até hoje. Nenhuma ordem oficial para ocupar a posição no cruzamento foi encontrada nos documentos. Talvez tenha existido e sido destruída com parte dos arquivos. Talvez o comandante tenha tomado a decisão por conta própria, vendo que a retirada se tornava um caos e a estrada ficava aberta para as colunas alemãs. A segunda opção não era exceção no verão de 41. Era a norma para aqueles que não se rendiam. Escolheram a posição com inteligência. O cruzamento dava controle sobre 2 direções. As matas nas laterais da estrada limitavam a manobra do inimigo. Existiam rotas alternativas, mas exigiam tempo e reconhecimento. Cada tentativa de contorno significava horas perdidas. Cada hora perdida era uma vantagem que aqueles 6 criavam para um exército que já estava batendo em retirada. O exército não sabia que eles estavam ali. Nenhum pedido ao Estado-Maior do Corpo com a nota KV-1, segura cruzamento em Hasenai. Nenhuma radiomensagem com coordenadas para que outras unidades pudessem coordenar ações. As comunicações por rádio nas unidades blindadas soviéticas no verão de 41 eram um desastre à parte. Muitos tanques iam para o combate sem rádio funcional. Os que tinham, muitas vezes não conseguiam contato. Frequências, códigos, procedimentos. Tudo se desintegrou nas primeiras horas da guerra. Os 6 estavam sozinhos e sabiam disso. Isso não exigia palavras. Exigia trabalho. Munição conferida. Canhão em ordem. Motor funcionando. Alvos na estrada. Próximo disparo. Pronto. A coluna alemã estava parada. O Estado-Maior de Haus pedia reforços e soluções. Ainda não havia solução.
Havia apenas isto: 46 toneladas de aço, 6 homens lá dentro, e uma estrada por onde ninguém passaria, enquanto estivessem vivos. House tomou uma decisão rápida. Era o estilo dele: agir, não esperar. Os canhões antitanque de 50 mm PaK-38 eram o melhor que a infantaria alemã tinha contra blindados em 41, uma arma moderna. Projétil perfurante com velocidade inicial de 830 metros por segundo. A 500 metros, perfurava 78 mm de blindagem homogênea. Pelos cálculos, era o suficiente. Contra o T-34, era mais que suficiente. As guarnições avançaram. Os canhões foram posicionados. Distância dentro do alcance efetivo. A primeira salva. Os projéteis atingiram a blindagem frontal do KV-1. A blindagem aguentou. Não foi um quase perfurou. Não deixou amassados. Aguentou. Os projéteis ricochetearam. Alguns soldados alemães disseram depois que viram faíscas. Foi tudo o que viram. Dentro do tanque, impacto, estrondo, zumbido. O comandante olhou para a tripulação. Todos em seus postos. Canhão intacto, motor funcionando. Artilheiro, à esquerda. Bateria. A torre girou. Fogo. Um dos canhões PaK-38 deixou de existir. A guarnição junto com ele. Segundo disparo na posição seguinte. Os artilheiros alemães tentaram mudar de posição. A torre o seguiu. Terceiro disparo. House perdeu vários canhões em poucos minutos. Não foi apenas uma derrota tática, foi um sinal. Os meios antitanque padrão não funcionavam, de jeito nenhum. Um projétil de 50 mm na blindagem frontal do KV-1 não era uma ameaça, era barulho. Os artilheiros alemães perceberam isso antes de seus comandantes. Pânico não é a palavra. O termo exato é perplexidade. A perplexidade profissional de homens que, de repente, viram sua principal ferramenta falhar. E agora? House pediu apoio. Enquanto esperava a resposta, tentou outra coisa. A infantaria com granadas podia se aproximar sob a cobertura dos arbustos ao longo da estrada. Houve uma tentativa. A torre girou. Fogo. A infantaria se jogou no chão e recuou rastejando. A metralhadora pesada DT na rótula frontal reforçou os argumentos. Ninguém chegou perto do tanque. Não naquelas horas. O tempo passou. Quanto exatamente, as fontes alemãs divergem. House, em suas memórias, descreve esse dia como uma sucessão de tentativas, cada uma terminando da mesma forma. O canhão silencia. O tanque permanece. A coluna não se move. Dentro do KV-1, havia sua própria aritmética. Munição: 125 disparos. Cada projétil era escolhido com consciência. O comandante não atirava na infantaria a longa distância. Poupava munição para os canhões e blindados. As fitas de metralhadora também eram finitas. O combustível nos tanques diminuía. O motor funcionava para garantir a energia elétrica da torre e a ventilação. As horas passavam. O municiador trabalhava em silêncio. No compartimento apertado não há conversa, apenas comandos. Pegou o projétil, inseriu, fechou a culatra, relatou. Pronto. O artilheiro enquadrou o alvo. Fogo. Isso se repetia, vez após vez, metodicamente. Os alemães fizeram mais uma tentativa. Tentaram trazer um obuseiro de campanha leve. 75 mm, tiro direto. A ideia era atingir a base da torre, o anel, onde a blindagem se une ao casco. Teoricamente um ponto vulnerável. O obuseiro entrou em posição. A torre do KV-1 girou, antes que a guarnição pudesse carregar a peça. Fogo. O obuseiro silenciou. House olhava para o cruzamento e contava as perdas. Alguns canhões, algumas guarnições. Várias horas de imobilidade. A coluna de suprimentos não passou. O combustível para as unidades de vanguarda da divisão não foi entregue. Isso significava uma coisa. Os tanques na frente começariam a parar. Não pelo fogo inimigo,
mas por tanques vazios. Um único tanque estava fazendo isso com uma divisão inteira. Nos documentos de Estado-Maior alemães daquele dia, restaram registros sobre o atraso das colunas de suprimentos. Linhas secas nos diários operacionais. Por trás delas, a realidade. Milhares de soldados e veículos parados na estrada, esperando que alguém inventasse algo. Inventar algo não era fácil. House entendia. Precisava de artilharia pesada ou canhões antiaéreos. 88 milímetros era a única coisa que podia garantir a perfuração daquela blindagem em distância normal. Mas os canhões antiaéreos Flak 18 e Flak 36 eram pesados e volumosos. Precisavam ser rebocados, posicionados, instalados. E feitos de forma que a torre do KV não os atingisse no primeiro disparo. Isso exigia um plano e tempo. Enquanto o plano era preparado, o KV-1 permanecia lá. Os soldados alemães que viram o combate do acostamento contaram depois sobre uma sensação, a de impossibilidade. Não medo no sentido comum, mas impossibilidade. Eles atiravam. Os projéteis não faziam efeito. Mandavam a infantaria recuava. Posicionavam canhões. Os canhões eram destruídos. A máquina no cruzamento não pegava fogo, não parava, não se calava. Ela simplesmente trabalhava. A torre girava, o canhão disparava, o alvo desaparecia. A torre girava de novo. Dentro daquela máquina, 6 homens faziam o que sabiam, sem palavras inúteis, sem pânico. O calor no compartimento de combate ao meio-dia tornou-se insuportável. O suor ardia nos olhos. Os laringofones grudavam no pescoço. As mãos do municiador faziam o mesmo movimento repetidamente: pegar, inserir, fechar, relatar. Pronto. Do lado de fora, o estrondo das tentativas alemãs. Por dentro, o ritmo do trabalho. Isso é o que se chama profissionalismo. Não inspiração, não fúria. O automatismo de homens que treinaram exatamente para isso. Segurar a posição enquanto a posição se mantivesse. Não pensar no que viria depois. Pensar no próximo alvo. Sempre havia um próximo alvo. No meio do dia, a contagem de veículos e canhões alemães destruídos crescia. Os números exatos divergem nas fontes. House, em suas memórias, admite vários canhões antitanque e uma série de outras perdas. Dados soviéticos coletados após a guerra dão números maiores, mas a base documental desse combate é incompleta em ambos os lados. O importante era outra coisa. A estrada continuava fechada. E House sabia. Se não resolvesse o problema hoje, amanhã suas unidades de vanguarda parariam sem combustível. E um tanque parado não é mais um tanque. É um alvo. Ele solicitou os canhões antiaéreos de 88 milímetros. A resposta veio. As peças estavam a caminho. No cruzamento, a torre do KV-1 girou novamente. Outro alvo. Outro disparo. O trabalho continuava. 88 milímetros. Não era um canhão antitanque. Era uma peça antiaérea. O Flak 18 foi desenvolvido para destruir aviões a altitudes de até 10.000 metros. Um projétil de cerca de 9 quilos, velocidade inicial de 820 metros por segundo. A 1.000 metros, o projétil perfurante atravessava 106 milímetros de blindagem homogênea. A blindagem frontal do KV-1 tinha 75 milímetros. A matemática era simples, mas levar essa peça até a posição e apontá-la para um tanque que está te vendo não era mais matemática. Era uma tarefa onde o preço do erro era a guarnição do canhão e alguns minutos de tempo perdido. House entendia isso. Seus oficiais entendiam. Por isso, o plano foi preparado minuciosamente. O canhão precisava ser trazido furtivamente. A mata ao longo da estrada oferecia cobertura parcial. O KV-1 estava no cruzamento e controlava ambas as direções. Tinha poucos pontos cegos, mas eles existiam. Os alemães iniciaram a manobra. A guarnição arrastava a peça pelo matagal. Lentamente, sem barulho,
tanto quanto possível para um canhão de várias toneladas sobre um reparo de rodas. As árvores escondiam o movimento da observação direta. O ruído do motor do KV-1 abafava sons externos, ou era o que os oficiais alemães esperavam. Dentro do tanque, o comandante escutava. Não o motor, não as conversas da tripulação. Ele escutava o perímetro, tanto quanto era possível através da blindagem e das fendas de visão. O combate já durava várias horas. Nessas horas, o comandante aprendera a ler as pausas. Se os alemães silenciavam, algo estava sendo preparado. O silêncio após uma série de tentativas não era retirada, era reagrupamento. A pausa estava durando tempo demais. Olhar ao redor, flanco esquerdo. O artilheiro colou o olho na mira. Varreu o setor lentamente. Árvores, arbustos. Um vão entre os troncos. Ali, movimento. Não era infantaria. Algo grande. Canhão, 20 à esquerda. A torre começou a girar para a esquerda. A guarnição alemã ainda estava posicionando o Flak 18, quando a torre do KV-1 já terminava o giro. O canhão ainda não estava pronto para disparar. Os soldados trabalhavam, mãos nos mecanismos de pontaria, projétil na culatra. O disparo do KV veio primeiro. O canhão foi varrido, e a guarnição com ele. A primeira tentativa de posicionar a antiaérea de 88 mm terminou exatamente como todas as anteriores. Perdas, tempo desperdiçado e a estrada bloqueada. House recebeu o relatório. Praguejou. Ou talvez não. A história silencia esse respeito. Solicitou um segundo canhão. Este é um momento crucial. Não pelo fato em si da perda da peça. Na guerra, perde-se artilharia. O que importa é a reação da tripulação do KV-1. Eles não esperavam um ataque frontal. Controlavam o perímetro em 360 graus, ininterruptamente, por várias horas seguidas. Sem rendição, sem descanso, confinados em uma caixa de aço fervente sob o sol de junho. Isso é fisicamente exaustivo. A concentração cai. Os reflexos tornam-se lentos. O organismo humano não foi projetado para esse ritmo de operação. Eles aguentaram firme. Na segunda metade do dia, Rouse tentou outra tática, a distração. Algumas unidades blindadas iniciaram um movimento ostensivo por um dos flancos, visando criar uma ameaça e forçar a torre a girar. Enquanto a torre estivesse ocupada em uma direção, a segunda guarnição tomaria posição pelo lado oposto. O KV-1 respondeu à ameaça pela esquerda. Um disparo. O veículo alemão queima. A torre começou a girar de volta. E nesse exato momento, pelo flanco direito, iniciou-se o movimento da segunda guarnição com a antiaérea. Os alemães ganharam alguns segundos, mas esses segundos não foram suficientes. A torre do KV completou o giro para a direita, antes que o Flak 18 entrasse em posição. Mais um disparo. Mais uma tentativa aniquilada. Munição? O comandante perguntou secamente. A resposta veio no mesmo tom. Menos da metade. Isso mudava o cenário. Menos da metade das 115 granadas. Cada disparo seguinte tornava-se uma decisão de prioridade. Infantaria ou artilharia? Veículo ou posição? O comandante calculava mentalmente. O combustível também baixava. O motor funcionava sem parar. Lá fora, a pressão não cessava. A infantaria alemã fez mais uma tentativa de se infiltrar pelos arbustos na retaguarda. Não era um assalto, mas um reconhecimento de combate para encontrar um ponto cego e tatear uma rota para os sapadores com cargas explosivas. Se os canhões não venciam a blindagem, usariam explosivos sob a lagarta ou sobre o compartimento do motor. A metralhadora DT varreu a clareira. A tentativa foi sufocada. Mas o comandante entendeu. Os alemães estavam tateando. A próxima rota seria diferente, mais protegida, mais lenta. Sapadores sabem esperar. Não desliguem o motor. Olho na retaguarda. Pausa. Continuamos o trabalho. O dia declinava para o fim da tarde.
O sol de junho se punha lentamente. Nos países bálticos, nessa época, a claridade persiste até tarde. As sombras das árvores se estendiam pela estrada. O cruzamento ainda era dominado pelo KV-1. A coluna de suprimentos continuava paralisada. House olhava para o mapa. As unidades de vanguarda da divisão haviam avançado muito e precisavam de combustível e munição. Cada hora sem suprimentos representava um risco de cerco, caso as unidades soviéticas contra-atacassem. A situação tornava-se crítica, não apenas taticamente, mas estrategicamente. Um único tanque travava a logística de uma divisão inteira. O segundo plano amadurecia mais devagar. House considerava as opções. Artilharia pesada, disponível, mas levava tempo para deslocar e posicionar. Aviação. O pedido fora enviado, mas a Luftwaffe estava ocupada e não dera resposta. Engenheiros com cargas de demolição. Possível, se os sapadores conseguissem se aproximar sem serem vistos. A noite oferecia uma chance. No escuro, o controle do perímetro é mais fraco. As frestas de observação do KV não possuíam dispositivos de visão noturna. Nada parecido existia em 1941. À noite, a tripulação fica cega. Mas a noite ainda não havia chegado. O KV-1 permanecia no cruzamento. A torre girava ocasionalmente, escaneando os setores de forma metódica. O canhão silenciava quando não havia alvos e falava assim que eles apareciam. Lá dentro, o silêncio imperava entre os comandos. Um cansaço que ninguém ousava nomear. Sede. A água no tanque era limitada. Abafamento. O cheiro de pólvora queimava impregnado no aço após dezenas de disparos. O municiador mantinha o ritmo. O atirador mantinha a mira. O comandante mantinha o perímetro. A estrada estava fechada há mais de 12 horas. House tomou uma decisão que custaria vidas. Ele sabia disso, mas tomou-a mesmo assim. 50 tanques. Panzer 35T, uma máquina tcheca que a Wehrmacht herdou após a ocupação da Tchecoslováquia e colocou em serviço. 9,5 toneladas. Blindagem de 8 a 25 mm. Canhão de 37 mm. Velocidade de 34 km por hora na estrada. Contra um KV-1, isso não é um oponente, é um alvo. House sabia disso. Os comandantes dos tanques sabiam disso. As tripulações também. Ninguém disse em voz alta. Ordem é ordem. A missão estava formulada. Atacar, engajar com fogo, não deixar a torre fixar-se em uma única direção. Enquanto a Alcateia circulasse o KV-1, a terceira tentativa com a antiaérea tomaria posição pelo flanco. Mecânica simples, operada com vidas alheias. 50 máquinas avançaram. Dentro do KV-1, o comandante viu a movimentação pela fresta de observação e, possivelmente, entendeu na hora. Não era um ataque, era uma distração. Máquinas demais, leves demais, movendo-se de forma óbvia demais frontalmente. A ameaça real estava em algum lugar no flanco. Era preciso vigiar as duas direções simultaneamente, com uma única torre. Engajar blindados, olho nos flancos. Os primeiros Panzer 35T entraram no setor de tiro. A torre do KV girou. Disparo. Um tanque parou. Impacto na lateral. Perfuração. Incêndio. A torre girou para a esquerda. Lá, mais 3 máquinas tentavam abrir em leque, flanqueando por ângulos diferentes. Disparo. O segundo tanque queima. As tripulações alemãs manobravam rápido e com profissionalismo. Não avançavam às cegas. Circulavam, mudavam de direção. Não permitiam a fixação da mira. Projéteis de 37 mm chicoteavam a blindagem do KV, um de todos os lados. O aço aguentava. Cada impacto era um golpe, um tinido, um ricochete. Por fora, faíscas. Por dentro, o estrondo e o balanço do chassi. O municiador não parava. Pegou a granada, municiou, fechou. Relatou. Pronto. Disparo. O terceiro Panzer queima. Mas enquanto a torre se ocupava com o enxame ao norte, no flanco oeste, através do subbosque ralo, arrastavam o Flak 18.
A guarnição trabalhava rápido. Eles viam o que estava acontecendo e entendiam que tinham apenas minutos enquanto a torre estivesse distraída. O canhão foi levado até a orla da mata e posicionado. O atirador capturou a silhueta do KV-1 na mira. Distância, cerca de 800 metros. Destruição garantida. O comandante do KV-1 sentiu uma pausa no enxame. Um dos tanques alemães, o da extrema-direita, subitamente desviou e buscou cobertura atrás das árvores. Era ilógico para uma manobra de distração. Significava que estava dando cobertura. Flanco direito! Rápido! A torre girou para a direita. O atirador buscava o alvo no setor. Árvores. Um vão. Lá estava a silhueta do canhão. A guarnição ainda não havia terminado a pontaria. Disparo do KV. A granada atingiu em cheio a posição do flak. O canhão foi tombado e a guarnição aniquilada. A terceira tentativa terminou como as duas primeiras. Os tanques alemães ao redor do cruzamento continuavam a circular. Vários já queimavam. Os outros não recuavam. A ordem era manter a pressão. Os comandantes dos Panzer 35 entendiam que recuar significava deixar a antiaérea sob fogo e sem proteção. Eles ficaram. Manobraram. Receberam impactos. Dentro do KV-1, a munição minguava. Granadas? Pausa. Um terço de 115. Menos de 40 disparos. Em um cruzamento cercado por 5 dezenas de máquinas e um número incerto de canhões na mata. Cada granada agora era uma decisão individual. Atirar em um tanque que manobrava e não era perigoso no momento seria desperdício. Esperar que ele chegasse a uma posição crítica era um risco. O comandante escolhia. Rápido. Sem direito a erro. Os tanquistas alemães que sobreviveram a esse combate disseram depois uma única coisa. Eles esperavam um momento em que o KV-1 se calaria. Quando a munição acabasse, o canhão quebrasse ou a tripulação cometesse um erro. Eles viam que a máquina era invulnerável. Apostavam no cansaço. O KV-1 não se calou. O enxame circulava. A torre trabalhava. O 4º Panzer parou com a lagarta arrebentada. Um projétil perfurante no trem de rolamento. A tripulação saiu pela escotilha inferior e rastejou para a valeta. O 5º tanque tentou flanquear pela retaguarda e recebeu uma granada na lateral a 150 metros. Perfuração. Incêndio. O 6º desviou. O enxame começou a ralhar. Não porque a ordem fora cancelada, mas porque havia menos máquinas. As que restavam mantinham-se longe, fora do alcance de destruição garantida. A pressão diminuiu. O cerco transformava-se em um cerco cauteloso à distância. Isso deu a House uma pausa. Ele a usou para o próximo cálculo. A 4ª antiaérea. Outra rota. Outro horário. A noite se aproximava. Em junho, a escuridão nos países bálticos chega tarde, mas chega. No escuro, o controle do perímetro pelo KV-1 seria mais difícil. As frestas de observação não oferecem visão noturna. O comandante seria forçado a abrir a escotilha e então estaria vulnerável. House esperou pela escuridão. Dentro do tanque, sua própria escuridão, seu próprio tempo. O abafamento tornou-se insuportável. O ventilador soprava ar quente. O cheiro de pólvora queimada, óleo de motor e suor humano preenchia o compartimento de combate. O municiador trabalhava no automático. O corpo repetia o movimento habitual, enquanto o cérebro se desligava de tudo o que era supérfluo. Pegou, municiou, fechou. Pronto. O comandante olhava pela fresta. Os tanques alemães estavam parados ao longe. A mata silenciava. O silêncio, após várias horas de combate contínuo, pesava de um jeito próprio. Manter o perímetro. Não relaxem. Ninguém relaxava. Não porque ouviram a ordem, mas porque sabiam. O silêncio de House era a preparação. Atrás de cada pausa naquele dia, houve um canhão. Atrás desta também. O sol descia no horizonte. As sombras das árvores cruzavam a estrada,
O cruzamento fumegava. Vários veículos alemães queimavam, abatidos durante o dia. O cheiro de metal queimado e diesel flutuava sobre o campo. O KV-1 permanecia de pé. A estrada estava fechada. Há mais de 15 horas. E Raus ainda não havia dito a última palavra. A noite chegou tarde. No final de junho, nos países bálticos, o crepúsculo se arrasta até as 22 horas. Não há escuridão total, mas uma luz cinzenta e difusa, na qual as silhuetas perdem a nitidez. As frestas de observação do KV-1, sob tal luz, mostravam pouco. O comandante sabia disso. Raus também sabia. Era exatamente por isso que ele esperara o dia todo. Não por reforços ou armas novas, mas pela escuridão. No escuro, a tripulação fica cega. Dispositivos de visão noturna em 1941 não existiam para ninguém. No escuro, o KV-1 transformava-se de uma fortaleza invulnerável em um caixão de aço trancado. A blindagem aguenta, mas lá dentro não se vê nada. Raus moveu seus homens simultaneamente de 3 direções. Pelo oeste, pela baixada, o 4º canhão, Flak 18. A guarnição o arrastava manualmente, sem trator. Dezenas de homens nas cordas, pela terra úmida, sem luz. Lentamente, silenciosamente. A missão: tomar posição pelo flanco enquanto os sapadores distraíam a atenção. Os sapadores vinham pelo leste, ao longo da vala. Não era um assalto, mas um reconhecimento de rota para encontrar um caminho até a barriga do tanque, onde a blindagem é mais fina. O fundo do KV-1 tinha 60 milímetros. Uma mina magnética ou uma carga de demolição com potência suficiente resolveria o problema que nenhum canhão resolveu o dia inteiro. Eles rastejavam devagar, a grama molhada, as mãos na terra. Dentro do tanque, o comandante entreabriu a escotilha. Não totalmente, apenas uma fresta, o suficiente para ouvir o perímetro. O risco era direto. Um sniper, uma granada, um estilhaço. Mas a escolha era entre a cegueira e a vulnerabilidade. O comandante escolheu a vulnerabilidade, porque a cegueira era pior. Lá fora estava silencioso. Silencioso demais. Após um dia de combate ininterrupto, esse silêncio era lido corretamente. Não era retirada, era preparação. Cada pausa hoje terminara em um canhão. O comandante escutava. O som veio da esquerda. Não eram passos, era a grama. Metal contra metal, uma vez, baixo. Os sapadores chegaram mais perto do que deveriam. Lado esquerdo, infantaria próxima. O operador de rádio girou a metralhadora frontal. Uma rajada, baixa, rente ao chão, na direção do som. No escuro, ao acaso. Os sapadores se encolheram. Um ferido. Os outros paralisaram. Pausa. Eles rastejaram de volta. Mas enquanto a metralhadora martelava o lado esquerdo, no flanco oeste, a guarnição do Flak 18 posicionava o canhão. Eles ouviram a rajada e entenderam. A torre estava ocupada. Trabalharam mais rápido. O canhão foi fixado. O atirador colou o olho na mira. Na luz do crepúsculo, a massa escura do KV-1 era visível contra o fundo do céu a leste, ligeiramente mais claro. Distância, cerca de 600 metros. Destruição garantida. Disparo. A granada de 9 quilos atingiu a lateral da torre. A blindagem não aguentou. Perfuração. A primeira do dia inteiro. Lá dentro, um clarão. Estilhaços de blindagem e da granada voaram pelo compartimento de combate. O municiador, estilhaço no ombro, sangue imediato. O atirador, concussão, fora de combate. O comandante bateu contra a mira, corte na testa, o sangue inundando os olhos. O tanque não se calou. O motor funcionava. A torre movia-se. O mecanismo de giro não fora atingido. O canhão estava intacto. O comandante limpou o sangue com a manga e encontrou a mira. O atirador não respondia. O comandante assumiu o controle do canhão. Municiar. O municiador trabalhava com uma mão só. O ombro ferido não segurava a granada. Ele a pegou com a outra mão, pressionou-a contra o corpo e a inseriu na culatra.
2 vezes mais lento que o normal. Fechou o ferrolho. Pronto. A torre girou na direção do clarão do disparo. O comandante mirou de memória. Ele gravara a direção. Disparo. Impacto. Não no canhão, mas na guarnição. O flak sobreviveu, mas os homens ao redor dele, não. Os sobreviventes recuaram. Pausa. Depois, a segunda granada da mesma posição. Alguém voltou, ou outros chegaram. O impacto veio no compartimento do motor. Outro ângulo. As chapas de blindagem do motor são mais finas que as frontais. A granada perfurou. O motor começou a falhar. Não parou imediatamente, mas a temperatura do óleo disparou e a pressão caiu. Cizin olhava para os instrumentos. Motor danificado. Não vai aguentar muito tempo. O comandante examinou a tripulação. 2 feridos graves. O atirador estava voltando a si. Concussão pesada, mas ouvia as ordens. O municiador trabalhava com uma mão. Cizin e o operador de rádio estavam ilesos. Granadas. Menos de 10. Lá fora, House conseguira o que buscara o dia todo. Perfuração. Dano no motor. Agora, o golpe de misericórdia. A infantaria alemã começou a aproximação. Cautelosamente. Eles sabiam que aquela tripulação atirava mesmo após ser atingida. Avançavam aos saltos, pelas valas e dobras do terreno, com granadas nas mãos. A missão era chegar às perfurações na blindagem. A torre do KV-1 ainda girava. A última granada foi disparada no escuro. Se atingiu ou não, já não importava. Não havia mais munição. As metralhadoras trabalhavam em rajadas curtas para poupar as fitas. O comandante escolhia a sombra à esquerda ou a sombra à direita. Ambas se aproximavam. Segurar as laterais! Cicin, sentado aos comandos do motor moribundo, ouvia-o parar gradualmente, com engasgos e rangidos. Depois um silêncio total que, após várias horas de funcionamento, parecia ensurdecedor. A torre agora só girava manualmente, lentamente. O comandante e o atirador atordoado aplicavam-se ao acionamento manual. A infantaria aproximava-se. A metralhadora deu a última rajada. A fita acabou. Silêncio. Lá fora, passos. Perto, confiantes. A infantaria alemã sabia como limpar veículos abatidos. Tinham experiência e sabiam o que fazer. Granadas prontas. A torre deu um solavanco. Lentamente. No acionamento manual, 2 homens nas manivelas. Giro na direção do som dos passos. O canhão vazio, mas a torre movia-se. A primeira granada bateu na blindagem por fora, ricocheteou. Explosão ao lado do tanque, estilhaços contra o chassi. A segunda granada encontrou a perfuração. Uma explosão dentro do compartimento de combate é diferente. Espaço fechado, onda de choque sem saída. O municiador, morte instantânea. O operador de rádio, perdeu a consciência. Lá fora, esperavam. A torre deu outro solavanco. O sargento alemão que liderava o grupo descreveu depois esse momento. Eles recuaram. Não por medo, mas por surpresa. A máquina que deveria estar calada movia-se novamente. Por alguns segundos. Depois a torre parou. Definitivamente. Terceira granada. Quarta. Fumaça pelas frestas. Lá dentro, nada. 22 horas. A infantaria alemã aproximou-se totalmente. Não com gritos ou um ataque em pé. Eles rastejavam. Soldados experientes que sabiam que um tanque abatido com tripulação viva mata até o último segundo. Granadas nas mãos. Missão simples. Chegar às perfurações na blindagem. Lá, orifícios pelos quais qualquer coisa entra. A torre do KV-1 deu um solavanco. Acionamento manual. 2 homens nas manivelas. O comandante e o atirador, que mal se aguentava após a concussão. A torre ia devagar, com esforço, mas ia. Giro para o som dos passos à direita. Metralhadora vazia. Canhão vazio. Apenas o chassi da máquina entre os homens de fora e os de dentro.
A primeira granada bateu na blindagem por fora. Ricocheteou. Explosão ao lado do tanque. Estilhaços contra o chassi. Nada. A segunda granada entrou pela perfuração do projétil. Explosão dentro do compartimento de combate é outra coisa. Espaço limitado. Onda de choque. Estilhaços em volume fechado. O municiador? Morte instantânea. O operador de rádio? Gravemente ferido. Perdeu a consciência. O tanque não respondeu. A infantaria paralisou por alguns segundos. Esperou. Nada. Aproximou-se mais. Outra granada na mesma perfuração. Mais uma explosão. Silêncio lá dentro. Depois, movimento. A torre deu outro solavanco. Lentamente. Quase imperceptivelmente, mas moveu-se. Alguém lá dentro ainda vivia. Alguém ainda segurava a manivela do acionamento. O sargento alemão que liderava o grupo descreveu esse momento em depoimento. Eles recuaram. Não por medo, mas por surpresa. A máquina que deveria estar calada movia-se de novo. Isso durou alguns segundos. Depois a torre parou, definitivamente. A terceira granada entrou pela perfuração. Explosão. A quarta, no mesmo lugar. A fumaça começou a sair pelas frestas. Lá de dentro, nada. Nem tiro, nem movimento, nem som. 22 horas. Esse foi o tempo que uma única máquina segurou a estrada. Do amanhecer de 24 de junho até a madrugada profunda do mesmo dia. Segundo alguns dados, até o início da manhã do dia 25. As fontes divergem em algumas horas, mas concordam em uma coisa. Por mais de um dia, a coluna de suprimentos alemã não passou por aquele cruzamento. Haus ordenou a abertura do tanque pela manhã. Os sapadores alemães trabalharam na escotilha do tanque por muito tempo. Ela emperrara após os impactos. Quando abriram, lá dentro havia 6 homens, todos mortos. As marcas de ferimentos em vários membros da tripulação eram numerosas. Isso significava uma coisa. Eles foram feridos durante o combate e continuaram operando. Não uma vez, não por acaso. Foi uma decisão. Os oficiais alemães examinavam a máquina em silêncio. Erhard Haus escreveria sobre isso mais tarde em suas memórias, de forma seca, profissional, sem patetismo. Mas, mesmo através de sua linguagem intencionalmente contida, percebe-se. O que encontraram lá dentro não se encaixava no cenário habitual de batalha. Não porque fosse tecnicamente impossível, mas porque exigia das pessoas algo para o qual não havia termo nos regulamentos militares alemães. Por fora, o tanque parecia o que era, uma máquina após 20 horas de combate. A blindagem estava cheia de marcas de impactos, dezenas de moças, ricochetes e arranhões. 2 perfurações, ambas de projéteis de 88 milímetros. A lagarta intacta. O canhão não fora danificado. Apenas não havia munição. Eles atiraram até a última granada. Depois seguraram o perímetro com metralhadoras. Depois, com armas de mão. Depois, com o acionamento manual da torre sem armas. Depois, nada. Os soldados alemães que participaram do assalto final não comemoraram. Haus notou isso especialmente em seus registros. Não houve gritos. Não houve triunfo. Os homens ficaram ao redor do tanque em silêncio. Um dos soldados, o nome não foi estabelecido nas fontes, encontrou lá dentro uma colher de soldado, de metal, com um sobrenome gravado. De quem exatamente não se sabe, mas a colher estava lá. Uma coisa simples. Um instrumento para comer que um soldado carrega no bolso ou dentro do cano da bota. A única coisa pessoal encontrada dentro da máquina, além das armas e do equipamento. 6 homens sem nome. Os nomes exatos da tripulação não foram estabelecidos pelo lado soviético durante a guerra. Os documentos da unidade perderam-se no caos da retirada. O rádio não funcionava. Relatórios sobre a posição ocupada jamais foram recebidos. Do lado soviético, este combate sequer constou nos relatórios operacionais de 1941 como um episódio isolado. Já o lado alemão registrou-o detalhadamente. É um paradoxo que dispensa comentários.
House deu a ordem para enterrar a tripulação. Não descartar, não abandonar, enterrar. Com honras militares. Essa decisão foi estritamente pessoal. Não foi uma ordem superior, nem protocolo. Foi a decisão de um oficial que passou um dia inteiro tentando matar esses homens, e agora os sepultava com um respeito que não podia deixar de prestar. A sepultura, à beira da estrada, sem nomes na cruz. Apenas a patente e a data. 24 e 25 de junho de 41. A coluna de suprimentos atravessou o cruzamento na manhã do dia 25, com um atraso superior a um dia. Naquele momento, as unidades de vanguarda da 6ª Divisão Panzer estavam com os tanques vazios. Alguns veículos foram abandonados. As tripulações seguiram a pé, aguardando o reabastecimento de combustível. Isso não alterou o curso geral da campanha. A ofensiva alemã prosseguiu. Poucos dias depois, o grupo de exércitos norte avançou ainda mais. Semanas depois, alcançou Leningrado. Mas, no cruzamento perto de Raseiniai, algo se quebrou. Não no equipamento, mas na forma como os oficiais alemães enxergavam o inimigo. Até aquele dia, o soldado soviético era parte de um sistema que ruía. O sistema recuava, abandonava blindados, rendia-se. As estatísticas dos primeiros dias eram claras. A Wehrmacht varria tudo em seu caminho. O Exército Vermelho estava se desintegrando. Aqueles 6 não se encaixavam na estatística. Eles não recuaram, não se renderam, não pediram ajuda. Simplesmente mantiveram a estrada enquanto tiveram meios para isso. E quando não restou mais nada, resistiram com a torre vazia, até o último segundo. House testemunhou isso pessoalmente, e recordou-se disso durante toda a guerra. Enquanto os 6 defendiam o cruzamento, o seu corpo de exército morria. O 3º Corpo Mecanizado do general Kurkin. No papel, uma das unidades mais poderosas do Exército Vermelho na frente noroeste. Um efetivo de 830 tanques. Entre eles, o KV-1, o KV-2 e o T-34. Máquinas que, em 1941, não tinham rivais em blindagem e poder de fogo entre tudo que a Wehrmacht pudesse mobilizar contra elas. No papel. Na realidade, o corpo entrou na guerra com falta de equipamentos, sem estoques adequados de combustível e munição, sem comunicações de rádio eficientes e com um comando dizimado pelos expurgos de 37 e 38. Comandantes experientes de corpos, divisões e brigadas haviam sido fuzilados ou enviados a campos de concentração. Foram substituídos por homens que ascenderam rápido demais em meio a uma escassez aguda de quadros. Alguns eram competentes. Muitos, não. Isso não é covardia. É o sistema. O sistema que, em poucos anos, destruiu sua própria espinha dorsal de comando, agora enviava tanques para o combate sob a liderança de homens que não haviam passado por um treinamento adequado. As ordens chegavam com atraso. Os mapas não batiam com o terreno. Os dados sobre o inimigo eram incompletos ou falsos. Kurkin recebia ordens contraditórias do alto comando e relatórios caóticos da linha de frente. Contra-ataques eram ordenados sem reconhecimento prévio. Os tanques avançavam sem saber onde estava o inimigo, onde estavam os seus, ou se as estradas suportariam o peso das máquinas. O KV-1 pesava 46 toneladas. Nem toda a ponte aguentava esse peso. Nem toda a estrada era adequada para uma coluna de blindados pesados. Não havia dados sobre as rotas, ou, se havia, não chegavam ao comandante da coluna. As máquinas atolavam, quebravam, consumiam o combustível na marcha e ficavam secas antes mesmo do combate. O combustível era uma catástrofe à parte. A logística do Exército Vermelho ruiu rapidamente nos primeiros dias. Os ataques alemães aos depósitos na retaguarda, aos entroncamentos ferroviários e às colunas de suprimentos desorganizaram o abastecimento desde a primeira hora. Caminhões-tanque não chegavam às unidades. Os que chegavam, raramente o faziam a tempo. As tripulações recebiam ordens para atacar e atacavam com o que restava nos tanques. Quando o combustível acabava no trajeto, o blindado era abandonado. Não por falta de coragem,
mas por matemática. Um tanque vazio não é uma arma. Não pode ser operado nem evacuado sem combustível. A tripulação seguia a pé, às vezes conseguindo remover o bloco da culatra do canhão ou explodir a máquina. Às vezes, nem isso. As unidades alemãs avançavam e fotografavam o equipamento soviético abandonado à beira das estradas. As fotos estampavam as publicações de propaganda com a legenda "Troféus". Mas parte daquelas máquinas não havia sido atingida. Fora abandonada com os tanques vazios, Blindados novíssimos, intocados. Isso era pior do que qualquer derrota em combate. A comunicação via rádio era o segundo nó da catástrofe. Nas divisões Panzer alemãs, havia um rádio em cada veículo. O comandante do batalhão podia falar em tempo real com o comandante da companhia, com o comandante da divisão, com o apoio aéreo. Isso conferia uma velocidade de reação que as unidades soviéticas não conseguiam compensar. Nas unidades blindadas soviéticas de 41, os rádios eram escassos. Em algumas companhias, havia apenas um rádio para vários veículos. Em alguns batalhões, a comunicação dependia de mensageiros, motociclistas que levavam ordens em papel. Até o mensageiro chegar, a situação já havia mudado. A ordem tornava-se obsoleta antes mesmo de ser executada. Os tanques iam para o combate e perdiam o contato com o comando nos primeiros minutos. Os comandantes dos veículos tomavam decisões por conta própria, sem dados sobre as unidades vizinhas, sem entender o quadro geral. Às vezes, tomavam decisões corretas. Na maioria das vezes, não, pois sem o panorama geral, qualquer decisão é apenas um palpite. Kurkin tentava gerir o corpo nessas condições. As ordens perdiam-se no vazio ou chegavam tarde demais. As unidades agiam de forma isolada. Contra-ataques que poderiam mudar o rumo da situação com um golpe coordenado desintegravam-se em episódios individuais, fortes localmente, mas inúteis estrategicamente. O 4º Grupo Panzer de Hoppner explorou isso com maestria. Hoppner não atacava frontalmente onde as unidades soviéticas eram fortes. Ele buscava as junções, entre unidades, entre corpos, entre exércitos. Onde não há comunicação, há uma ruptura. As unidades soviéticas viam-se cercadas antes mesmo de compreenderem o que estava acontecendo. Tentativas de romper o cerco ocorriam sem coordenação, sem combustível e sob pressão constante. O corpo de Kurkin perdeu a maior parte de suas máquinas na primeira semana, não apenas em combate, mas por quebras, abandono e ataques aéreos contra as colunas em marcha. No final de junho, dos 830 tanques originais, restavam operacionais bem menos da metade. Os números exatos divergem conforme a fonte. Os arquivos daquela semana são incompletos. Mas o quadro geral é claro. O corpo, como unidade de combate, deixou de existir rapidamente. Os 6 no cruzamento não sabiam disso. Eles não tinham rádio que funcionasse nas frequências certas no momento certo. Não tinham contato com o quartel-general do corpo. Não sabiam que o corpo, naquele momento, já não podia socorrê-los. Não por falta de vontade, mas porque havia se esfacelado sob os golpes alemães e sua própria catástrofe logística. Eles defendiam a estrada para um exército que já não estava mais lá. Isso não diminui o ato deles, torna-o mais terrível. Porque o heroísmo no vácuo é uma tragédia. É o esforço pessoal máximo que não se integra ao sistema, pois o sistema está quebrado. O KV-1 era o melhor tanque pesado do mundo em 1941, pelo conjunto de suas características. A melhor máquina no campo de batalha. E essa máquina estava sozinha, porque o corpo não conseguia coordenar as ações, não conseguia garantir o combustível, não conseguia estabelecer a comunicação. A 6ª Divisão Panzer alemã era inferior ao corpo mecanizado soviético em poder de fogo total e blindagem, no papel. Na realidade, ela possuía comunicação, combustível, ordens tempestivas e comandantes formados por uma escola militar de elite. Isso provou ser o suficiente. O melhor tanque do mundo, sem combustível, é apenas um pedaço de metal. A melhor tripulação sem apoio é material descartável de um sistema que não sabe como utilizá-la. Raseiniai não foi uma exceção.
Raseiniai, foi a norma do verão de 1941. Apenas aqui, a norma foi observada de perto. O medo espalha-se mais rápido que as ordens. Os relatórios sobre o KV-1 chegaram aos quartéis generais alemães imediatamente, desde os primeiros dias da guerra, não apenas vindos de Haus. Em toda a frente, do Báltico aos Cárpatos, as guarnições antitanque alemãs enfrentavam o mesmo dilema. O projétil atinge, mas a blindagem resiste. Raseiniai não foi um caso isolado. Foi sistêmico. Os tanques pesados soviéticos surgiam em diferentes setores, e em todo lugar o cenário se repetia. Os infantes alemães chamaram isso de pavor de tanques. Não era um termo oficial, era gíria. Mas consolidou-se nos relatórios e memórias porque descrevia com precisão o fenômeno. Não apenas o medo de uma máquina específica, mas uma paralisia psicológica diante da invulnerabilidade. Quando o soldado percebe que sua arma é inútil, ele não apenas se assusta, ele perde a confiança profissional. E a confiança profissional é o alicerce da capacidade de combate. A Wehrmacht estava acostumada a ver seus meios antitanque resolverem o problema. Na Polônia, resolveram. Na França, resolveram. Contra o KV, falharam. Isso exigia uma resposta imediata. A primeira resposta foi tática. Os comandantes locais adaptaram-se rápido, aqueles que sabiam como. Raus foi um deles. Sua experiência em Raseiniai tornou-se material de instrução. O método: posicionar as baterias antiaéreas Flak 18 e Flak 36 contra os tanques pesados. Usar manobras de distração, ocupar posições de flanco, disparar contra o anel da torre ou nas laterais. Funcionava, mas exigia recursos que estavam sempre em falta. As baterias antiaéreas de 88 mm eram escassas. Foram projetadas para a defesa aérea. O Reich precisava delas sobre as cidades, as fábricas e as colunas em marcha. A Luftwaffe não podia cobrir tudo, e as antiaéreas tapavam as brechas. Agora, as mesmas peças eram exigidas na linha de frente contra os tanques. Duas demandas, uma arma, uma escolha. A segunda resposta foi de engenharia. Os projetistas alemães receberam uma missão: criar um tanque que suportasse o projétil soviético e perfurasse a blindagem soviética. Essa missão tinha um nome, e esse nome é conhecido por qualquer um que se interesse pela história da guerra: Tiger. Oficialmente, Panzerkampfwagen 6. O programa de desenvolvimento de um tanque pesado já existia na Alemanha antes de 41. Mas foi justamente o encontro com o KV-1 e o KV-2 que conferiu urgência ao projeto. Hitler exigiu pessoalmente a aceleração dos trabalhos. Os projetistas da Henschel e da Porsche receberam prioridade absoluta de recursos. O resultado surgiu em 1942. O Panzerkampfwagen 6 pesava 56 toneladas. Blindagem frontal de 100 mm. Canhão de 88 mm. Uma modificação da antiaérea adaptada para o tanque. A mesmíssima peça de 88 mm que destruiu o KV-1 em Raseiniai tornava-se agora o armamento principal do tanque pesado alemão. Não é coincidência, é uma consequência direta. O Panther veio em seguida. O Panzerkampfwagen 5, a resposta ao T-34, que os alemães aprenderam a valorizar nos arredores de Moscou e no sul. 45 toneladas. Canhão de cano longo de 75 mm, blindagem inclinada. Uma ideia soviética que os engenheiros alemães estudaram e aplicaram. Ambos os projetos devoravam recursos imensos. O Tiger era uma máquina complexa, cara de produzir e pouco confiável na operação. O sistema de suspensão e lagartas exigia manutenção constante. Um Tiger, em termos de horas de trabalho, custava o equivalente a vários Panzer IV. A indústria alemã produziu cerca de 1.300 Tigers durante toda a guerra. A indústria soviética, no mesmo período, fabricou dezenas de milhares de T-34. A aposta na sofisticação contra a aposta na quantidade. Essa escolha custou ao Reich mais do que qualquer batalha isolada. O medo da blindagem soviética tornou a indústria alemã refém da busca pela perfeição. Cada novo tanque soviético gerava um novo projeto alemão. O Tiger II,
cerca de 70 toneladas, um monstro que quebrava mais do que lutava. O Ferdinand, o Maus, projetos que extrapolavam os limites do bom senso e da lógica de produção. A escola de blindado soviética em 41 nem suspeitava que havia iniciado essa reação em cadeia, mas iniciou. Paralelamente, ocorria outra adaptação, tática, ao nível de soldados e comandantes individuais. A infantaria alemã desenvolveu técnicas de combate contra tanques pesados sem o uso de canhões, feixes de granadas, minas sob as lagartas, garrafas incendiárias no compartimento do motor. A interação da infantaria com as peças antitanque tornou-se uma disciplina à parte, exaustivamente praticada. Tudo isso surgiu como resposta ao KV-1, ao KV-2 e aos primeiros encontros com a blindagem soviética. A adaptação psicológica foi mais difícil. O pavor de tanques não desapareceu rápido. Ele foi se dissipando conforme a experiência se acumulava, quando os soldados viam que o KV podia, sim, ser parado se agissem corretamente. Quando se convenciam de que a antiaérea de 88 mm resolvia o problema. Quando os métodos de Raus tornaram-se prática padrão. Mas o primeiro verão, o verão de 41, foi o tempo do medo. Os relatórios alemães daquele período trazem um motivo recorrente. Os projéteis não penetram, os canhões são impotentes, exige-se artilharia pesada. Não são pânicos isolados. É a reação sistêmica de um exército bem treinado a algo para o qual não possui uma solução imediata. A solução surgiu. Através do sangue, da perda de guarnições e de posições calcinadas à beira das estradas, o exército alemão adaptou-se. É isso que tornava a Wehrmacht de 41 um adversário perigoso. Não apenas a superioridade inicial em organização e comunicação, mas a velocidade de adaptação às novas condições. O KV-1 em Rasainiai cumpriu seu papel 2 vezes. A primeira, no cruzamento. 22 horas, 6 homens contra uma divisão. A segunda, nos escritórios de projetos e gabinetes de comando alemães. Lá, onde seu fantasma forçava os engenheiros a desenhar máquinas cada vez mais pesadas e os comandantes a reescrever os manuais. O tanque destruído continuava lutando, apenas por outros métodos, em outro tempo, em outra frente, aquela travada no papel e no metal, e não na estrada sob o sol de junho. E essa frente o KV-1 também não perdeu. Raus enterrou-os à beira da estrada. Uma cruz sem nomes, a data, a patente militar, presumida pelo uniforme. Isso era tudo que podia ser estabelecido no local. O oficial alemão, que passou um dia inteiro enviando homens para destruir aquela tripulação, deu a ordem para enterrá-los como soldados. Não como inimigos, como soldados. Isso não é um gesto de magnanimidade do vencedor. É reconhecimento profissional. Um homem de guerra reconhece outro homem de guerra, através da blindagem, através de 22 horas de combate, através do que encontraram lá dentro. Raus viu muita coisa em sua carreira. O que ele viu em Rasainiai, ele jamais esqueceu. Ele escreveu sobre isso depois da guerra, detalhadamente, com precisão, sem adornos. Esta é a única razão pela qual conhecemos os detalhes deste combate. Do lado soviético, o silêncio. Não porque esconderam, mas porque não restou ninguém para relatar. O terceiro corpo mecanizado estava se desintegrando. Os quartéis generais perdiam o contato. Documentos eram destruídos na retirada, ou simplesmente se perdiam no caos das primeiras semanas. A tripulação não fez contato, porque o rádio não funcionava ou porque não havia ninguém para receber o relatório. Nos documentos operacionais soviéticos do verão de 41, o combate em Rasainiai não está registrado como um episódio isolado. Não está nos boletins. Não está nas listas de condecorações, porque não houve condecorações. Não está nos relatórios de baixas, porque as perdas daquele período eram contabilizadas com lacunas monstruosas. Os 6 desapareceram 2 vezes,
Primeiro fisicamente, dentro da caixa de aço em uma estrada lituana. Depois, documentalmente, no sistema de arquivos destroçado de um exército que mal sobrevivia, seus nomes começaram a ser recuperados décadas depois. Expedições de busca, consultas a arquivos. As fontes alemãs, paradoxalmente, forneciam mais dados do que as soviéticas. Alguns nomes foram estabelecidos com diferentes graus de certeza. O mecânico-condutor Sissin é um dos mais confirmados documentalmente. Os outros permanecem sob dúvida. O trabalho continua até hoje. Uma colher com o sobrenome entalhado, o único rastro pessoal. Esse é o rastro deixado por um homem que sabe. Se algo acontecer, será difícil identificá-lo. Marcar o sobrenome em uma colher não é superstição, é prática. A prática de soldados que entendem onde estão metidos. Eles entendiam. Na Lituânia moderna, na região de Raseiniai, existe um monumento. Não foi erguido na era soviética, foi depois, já na Lituânia independente. Isso é fundamental. Um país que tem todos os motivos para olhar para o período soviético com dor e contradição, ergueu um monumento aos soldados soviéticos. Não como um símbolo do sistema que os enviou para morrer sem comunicação e sem apoio, mas como um símbolo do que eles mesmos fizeram, pessoalmente. 6 homens dentro de uma máquina que escolheram manter a posição, não porque a ordem chegou, não porque o socorro estava vindo, mas porque a estrada não podia ser deixada aberta. Essa decisão não exige contexto político. Ela existe por si só. Eis o paradoxo de Raseiniai em sua totalidade. O exército soviético do verão de 41 era um sistema em meio a uma catástrofe. Os expurgos dizimaram a espinha dorsal do oficialato. A logística ruiu nos primeiros dias. A comunicação não funcionava. As ordens não chegavam. A melhor blindagem do mundo queimava e enferrujava à beira das estradas, por causa de tanques vazios e falta de peças de reposição. Milhões de pessoas pagaram com a vida por essa catástrofe. Não porque fossem maus soldados, mas porque o sistema que os utilizava estava quebrado em seus pontos mais críticos. Os 6 em Raseiniai eram parte desse sistema, e ao mesmo tempo, a negação de sua lógica. O sistema dizia: recue, não há comunicação, não há apoio, não há sentido. Eles disseram: a estrada está fechada. Isso não mudou o desfecho da campanha. O grupo de exércitos norte chegou a Leningrado. O cerco começou em setembro de 41. Leningrado resistiu por 872 dias. O preço? Cerca de 1 milhão de civis mortos apenas pela fome. Um número impossível de processar totalmente. O exército que perdeu 6 homens em Raseiniai, 4 anos depois, chegou a Berlim. Ao custo de perdas que até hoje não foram contadas com precisão. Dezenas de milhões. Cada número, uma pessoa. Cada pessoa, a história de alguém que não tem quem a conte. Raseiniai é uma das poucas que foi contada, graças ao inimigo. Isso também é parte da verdade sobre a guerra. Não a verdade que é conveniente ouvir, mas a verdade exata. O monumento na Lituânia está em uma terra que mudou de mãos 3 vezes no século XX. Império Russo, Lituânia independente, ocupação soviética, ocupação alemã, soviética novamente, independência novamente. Cada mudança trouxe sangue, deportações e extermínio de pessoas por critérios nacionais ou de classe. Nessa terra, há um monumento a 6 soldados soviéticos. Não é política, não é ideologia. É apenas o reconhecimento de que os 6 fizeram o que fizeram, e isso não é apagado por nenhuma história posterior. A coragem não pertence ao Estado que a utilizou. Ela pertence às pessoas que a demonstraram. Uma colher de soldado com o sobrenome entalhado, o nome quase ilegível. A estrada em Raseiniai foi asfaltada há muito tempo. Os carros passam por ela sem parar. Nenhum dos motoristas sabe o que aconteceu aqui. Um cruzamento como qualquer outro. Árvores à beira da estrada. O céu lituano. No dia 24 de junho de 41,
Havia um tanque parado aqui. 22 horas. 6 homens lá dentro. A estrada estava fechada.